Você já se perguntou como o preconceito pode se manifestar nos lugares mais inesperados, mesmo naqueles destinados a proteger a justiça? O que acontece quando alguém é silenciado apenas por sua aparência em um ambiente onde sua voz deveria ser uma das mais importantes? Como reagiríamos ao presenciar um ato de discriminação tão explícito dentro de um tribunal? Imagine a cena: uma sala de audiências, o som dos papéis sendo folheados, o ranger suave das cadeiras de madeira, o burburinho contido das conversas em tom baixo. Um espaço que carrega em si o peso da solenidade, onde as palavras têm o poder de mudar destinos. É nesse cenário que conhecemos Doutora Fernanda Oliveira, promotora de justiça há mais de 15 anos, formada com honras, especialista em direito penal, respeitada por colegas e temida por aqueles que enfrentavam sua argumentação precisa no tribunal. Seu olhar, sempre atento aos detalhes, havia se tornado sua marca registrada, assim como sua voz firme e eloquente durante os debates jurídicos. Naquela manhã de terça-feira, o caso em questão envolvia um homem acusado de fraude. A sala estava mais cheia que o normal, talvez pela natureza do processo ou pelo fato de que o réu tinha conexões influentes na cidade. O ar-condicionado soprava um vento gelado que contrastava com a tensão crescente entre os presentes. Doutora Fernanda chegou alguns minutos antes, como de costume. Vestia um terno escuro impecavelmente alinhado, cabelo preso em um coque discreto, pasta de couro marrom contendo todas as evidências meticulosamente organizadas. Sentou-se em seu lugar habitual, à esquerda do juiz, e começou a revisar suas anotações finais. A juíza, doutora Helena Mendes, entrou na sala com o semblante sério que lhe era característico. Nova na comarca, havia assumido o cargo há apenas 3 meses, transferida de uma cidade menor no interior. Seu histórico era respeitável, mas ainda estava se adaptando à dinâmica da capital. As cortesias formais foram trocadas. O escrivão anunciou o início da sessão. O advogado de defesa, Dr. Ricardo Santos, um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas, começou sua argumentação. Falava com desenvoltura sobre a inocência de seu cliente, questionando as evidências apresentadas pela promotoria. Sua voz ecoava pela sala com confiança, enquanto gesticulava enfaticamente para sublinhar seus pontos principais. Foi quando chegou a vez da promotoria. Doutora Fernanda levantou-se com a dignidade que lhe era natural e começou a expor os fatos que incriminavam o réu. Sua argumentação era precisa, baseada em provas concretas, testemunhos consistentes. Falava com a segurança de quem conhecia profundamente o caso. As transferências bancárias comprovam que o acusado desviou sistematicamente os recursos da empresa durante pelo menos 3 anos, causando um prejuízo de... Por favor, cale a boca e aguarde sua vez de falar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras da juíza doutora Helena cortaram o ar como uma lâmina afiada. Todos os presentes congelaram em seus lugares, incrédulos diante da interrupção abrupta e da escolha de palavras. Doutora Fernanda parou no meio da frase, o choque estampado em seu rosto. 15 anos de carreira e nunca havia sido tratada com tal desrespeito em uma sala de audiências. Seus olhos encontraram os da juíza, que a encarava com uma expressão de impaciência. Senhora, eu não sei quem a senhora é ou o que está fazendo aqui interferindo no meu tribunal, mas deve aguardar sua vez de falar, continuou a juíza, o tom de voz carregado de autoridade e algo mais. Algo que fez a temperatura da sala parecer ainda mais fria. Foi o advogado de defesa quem quebrou o silêncio constrangedor. Meritíssima, com todo respeito, esta é a doutora Fernanda Oliveira, promotora responsável pelo caso. O rosto da juíza transformou-se lentamente. A compreensão do erro cometido pareceu atingi-la como uma onda.
Suas bochechas ganharam um tom rosado, enquanto seus olhos percorriam a figura de doutora Fernanda novamente, desta vez realmente vendo-a. Eu peço desculpas pela confusão, murmurou a juíza, recompondo-se rapidamente. Por favor, doutora Oliveira, continue sua exposição. Mas o dano já estava feito. O ar na sala havia mudado. Os olhares trocados entre os presentes carregavam o peso da compreensão do que acabara de acontecer. Não foi apenas um erro, uma confusão. Foi um julgamento baseado na aparência, na cor da pele, no gênero. Em segundos, a juíza havia presumido que Fernanda não poderia ser a promotora. Talvez uma assistente, uma estagiária, qualquer pessoa menos a autoridade jurídica que de fato era. Doutora Fernanda respirou fundo. Anos de experiência em ambientes hostis haviam lhe ensinado a manter a compostura, mesmo quando fervia por dentro. Ajustou discretamente o paletó, ergueu o queixo e continuou sua argumentação exatamente do ponto onde havia sido interrompida. Sua voz ainda mais firme e articulada. Como eu dizia, as transferências bancárias comprovam que o acusado desviou sistematicamente os recursos da empresa. A audiência prosseguiu, mas algo havia mudado naquela sala. Cada palavra de doutora Fernanda agora carregava não apenas o peso da lei, mas também o peso da resistência. Cada argumento não era apenas sobre o caso em questão, mas sobre seu direito de estar ali, de ocupar aquele espaço. Ao final da sessão, quando o juiz determinou o prosseguimento do processo e a manutenção da prisão preventiva do réu, doutora Fernanda reuniu seus documentos em silêncio. Sentia os olhares dos presentes, uma mistura de admiração, solidariedade e, em alguns casos, vergonha alheia pelo comportamento da juíza. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à saída, foi abordada por uma jovem estagiária do fórum. Uma moça negra de não mais que 20 e poucos anos, os olhos brilhando com uma mistura de indignação e admiração. Doutora Fernanda, posso falar com a senhora por um momento? Fernanda assentiu, reconhecendo algo familiar no olhar da jovem. Eu estava lá dentro. Vi o que aconteceu. Começou a estagiária, a voz baixa para não ser ouvida pelos que passavam. A maneira como a senhora lidou com aquilo, como não deixou que a diminuíssem, foi inspirador. Um sorriso suave iluminou o rosto de Fernanda. Qual é o seu nome? Juliana. Estou no 3º ano de Direito. Juliana, sabe quantas vezes isso já aconteceu comigo? Mais do que posso contar. E sabe o que aprendi? Que cada vez que me mantenho firme, cada vez que não deixo que me reduzam, estou abrindo caminho não apenas para mim, mas para todas que virão depois. A jovem assentiu, absorvendo cada palavra. A primeira vez que entrei em um tribunal como promotora, o juiz perguntou quando o promotor chegaria. Quando expliquei que eu era a promotora, ele riu. Literalmente riu na minha cara, continuou Fernanda. Hoje, ele me trata com o maior respeito. Não porque mudou, mas porque não lhe dei escolha. Naquele momento, algo se formou entre as duas mulheres. Um entendimento silencioso, uma passagem de tocha, a continuidade de uma luta que começou muito antes delas e continuaria muito depois. O que você acha dessa história? De onde você acompanha nosso canal? Compartilhe nos comentários sua própria experiência com situações de preconceito e como você lidou com elas. Suas histórias fortalecem nossa comunidade e mostram que não estamos sozinhos nestas lutas. Enquanto isso, a história de doutora Fernanda continuava a se desenrolar. No dia seguinte, a notícia do incidente havia se espalhado pelos corredores do fórum como fogo em palha seca. Colegas promotores, advogados, até mesmo alguns juízes vieram manifestar solidariedade. Alguns tentavam minimizar o ocorrido. Foi apenas um mal-entendido. Ela é nova aqui, não conhece todo mundo ainda. Mas Fernanda sabia melhor. Sentada em seu escritório, relembrando o incidente, Fernanda não conseguia deixar de pensar em sua própria jornada. Filha de uma empregada doméstica e um motorista de ônibus,
Havia crescido na periferia de São Paulo, estudara em escolas públicas, enfrentara olhares de desconfiança quando mencionava seu sonho de se tornar promotora. Promotora? Você? A pergunta sempre vinha carregada de incredulidade mal disfarçada. A faculdade de Direito havia sido um desafio à parte. Uma das poucas estudantes negras em uma sala predominantemente branca e privilegiada, frequentemente se sentia como uma intrusa. Lembrou-se de uma professora que, ao devolver uma prova em que Fernanda havia tirado a maior nota da turma, sugeriu em voz alta que talvez devesse verificar se não houve cola. A humilhação daquele momento ainda ardia, mesmo após tantos anos. E depois vieram os concursos, as entrevistas, os olhares enviesados, as perguntas mais difíceis que pareciam reservadas especialmente para ela. Cada etapa, um teste não apenas de seu conhecimento jurídico, mas de sua resistência emocional, de sua capacidade de manter a dignidade intacta. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave à porta. Era Dr. Carlos Mendes, o procurador-chefe, um homem de 60 e poucos anos, que havia sido seu mentor nos primeiros anos de carreira. Fernanda, posso entrar? Ela indicou a cadeira à sua frente com um gesto. Carlos sentou-se, o semblante sério. Soube do que aconteceu ontem, começou ele. Já falei com o presidente do tribunal. Ele vai conversar com a doutora Helena. Fernanda balançou a cabeça. Não quero criar um caso, Carlos. Não é criar um caso, Fernanda. É sobre respeito, sobre dignidade. É sobre garantir que outros não passem pelo mesmo. Ela sabia que ele estava certo. Quantas vezes havia se calado, deixado passar, em nome de não criar ondas? Quantas pequenas e grandes humilhações havia engolido em silêncio para ser vista como profissional e não como problemática? O que você sugere? Perguntou finalmente. Uma reunião, você, eu, a doutora Helena e o presidente do tribunal. Não para punir, mas para educar, para garantir que ela entenda a gravidade do que fez. Fernanda considerou a proposta. Parte dela queria simplesmente seguir em frente, focar no próximo caso, na próxima batalha. Mas outra parte, talvez a parte mais importante, sabia que o silêncio era cúmplice da perpetuação daquele tipo de comportamento. Tudo bem, concordou finalmente. Mas quero que a reunião seja construtiva, não punitiva. Não estou interessado em humilhá-la como ela me humilhou. Carlos sorriu, orgulhoso. Era por isso que sempre admirara Fernanda. Sua capacidade de transformar a dor em ponte, não em muro. A reunião foi marcada para a tarde seguinte. Fernanda chegou alguns minutos antes, como de costume. Encontrou Carlos, já esperando na antessala do gabinete do presidente do tribunal, Dr. Ernesto Campos. Trocaram um olhar de entendimento mútuo antes de serem chamados para entrar. Dr. Ernesto, um homem alto de cabelos brancos e porte imponente, cumprimentou-os com cordialidade. Doutora, Helena já estava lá, sentada rigidamente em uma das cadeiras, o rosto uma máscara de compostura profissional, embora seus dedos inquietos traíssem seu nervosismo. Obrigado por virem, começou o Dr. Ernesto depois que todos estavam acomodados. Estamos aqui para discutir um incidente que ocorreu ontem na terceira vara criminal. Doutor, Helena, gostaria de começar falando sobre sua percepção do ocorrido? A juíza ajustou-se na cadeira, o olhar fixo em um ponto na parede atrás de Fernanda, evitando contato visual direto. Cometi um erro de julgamento, começou ela, a voz controlada. Não conhecia a doutora Fernanda pessoalmente e confundia com outra pessoa. Peço desculpas pelo mal-entendido. Fernanda observou como as palavras foram cuidadosamente escolhidas para minimizar o ocorrido, para transformá-lo em um simples mal-entendido. Doutora Helena, interveio suavemente. Creio que estamos todos aqui porque sabemos que não foi apenas um mal-entendido. A senhora não me confundiu com outra pessoa específica. A senhora presumiu, baseada na minha aparência, que eu não poderia ser a promotora do caso.
A juíza finalmente encontrou seu olhar, um rubor subindo pelo pescoço. Eu não sou racista, se é o que está insinuando, defendeu-se, a voz agora menos firme. Não estou rotulando a senhora de nada, respondeu Fernanda com calma. Estou apenas constatando um fato. A senhora viu uma mulher negra no tribunal e automaticamente presumiu que ela não poderia ocupar uma posição de autoridade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dr. Ernesto e Carlos observavam o intercâmbio com atenção, dando espaço para que as duas mulheres navegassem aquela conversa delicada. Eu nunca havia pensado nisso dessa forma, admitiu finalmente Helena, a voz quase um sussurro. Sempre me considerei uma pessoa justa, imparcial. Todos temos preconceitos inconscientes, doutora Helena. O problema não é tê-los. O problema é negar sua existência e, assim, permitir que continuem guiando nossas ações sem que percebamos. Foi como se algo se quebrasse dentro da juíza. Seus ombros, antes rígidos, relaxaram ligeiramente. Seu olhar, antes defensivo, suavizou-se. Como posso reparar o dano que causei? Perguntou, a sinceridade finalmente emergindo em sua voz. Reconhecendo-o abertamente, comprometendo-se a fazer melhor. E, talvez o mais importante, usando sua posição de poder para garantir que outros não sofram o mesmo tipo de discriminação em seu tribunal. A conversa que se seguiu foi profunda, por vezes desconfortável, mas necessária. Falaram sobre privilégio, sobre espaços de poder, sobre a solidão de ser frequentemente a única pessoa negra em ambientes predominantemente brancos. Helena ouviu mais do que falou, e quando falava, já não era para se defender, mas para compreender. Ao final da reunião, algo havia mudado. Não era o fim de uma jornada, mas talvez o início de uma. Um pequeno passo em direção a um judiciário mais consciente, mais justo, mais representativo da sociedade que deveria servir. Nas semanas que se seguiram, Fernanda notou mudanças sutis no comportamento da juíza. Em um caso particularmente complexo, Helena fez questão de ouvir com atenção redobrada os argumentos da defesa apresentados por um jovem advogado negro. Em outra ocasião, repreendeu firmemente um advogado que se dirigiu à assistente da promotoria, uma mulher negra, em tom condescendente. Pequenos gestos, talvez, mas significativos. Como gotas d'água que, persistentes, têm o poder de perfurar a rocha mais dura. Meses depois, Fernanda foi convidada para dar uma palestra na Faculdade de Direito sobre sua experiência como mulher negra no sistema judiciário. Entre a plateia de rostos atentos, identificou Juliana, a jovem estagiária, agora acompanhada por um grupo diverso de colegas. Também notou, sentada discretamente no fundo do auditório, a figura de doutora Helena Mendes. Ao terminar sua fala, foi abordada por vários estudantes, ansiosos por conselhos, por inspiração, por um vislumbre do caminho que poderiam trilhar. Entre eles estava Juliana, agora mais confiante, os olhos brilhando com determinação renovada. Doutora Fernanda, sua palestra foi incrível. Já decidi. Vou prestar concurso para o Ministério Público assim que me formar. Fernanda sorriu, sentindo uma onda de orgulho. Tenho certeza que será uma excelente promotora, Juliana. Foi por causa da senhora, sabia? Depois daquele dia no tribunal, ver como a senhora lidou com tudo aquilo, me fez perceber que também posso ocupar esses espaços. As palavras da jovem tocaram Fernanda profundamente. Era por isso que continuava lutando, persistindo, enfrentando cada obstáculo com dignidade, não apenas por si mesma, mas por todas as Julianas que viriam depois. Quando finalmente todos se dispersaram, Fernanda notou que doutora Helena ainda estava lá, aguardando pacientemente sua vez de falar. Foi uma palestra inspiradora, comentou a juíza ao se aproximar. Obrigada por me convidar. Obrigada por vir, respondeu Fernanda sinceramente. Sabe, aquele dia, nosso incidente e a conversa que tivemos depois mudaram algo em mim.
confessou Helena. Tenho tentado ser mais consciente, mais atenta aos meus próprios preconceitos. É um processo contínuo para todos nós. Sim, mas alguns de nós têm o privilégio de poder ignorá-lo, de fingir que não existe. Helena fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Estou grata por você não ter me permitido esse privilégio. As duas mulheres trocaram um olhar de entendimento mútuo. Não eram amigas, talvez nunca fossem, mas havia entre elas agora um respeito nascido da honestidade, da vulnerabilidade compartilhada. Enquanto caminhava para casa naquela noite, Fernanda refletia sobre as muitas batalhas ainda por vir, os muitos preconceitos ainda a serem desafiados. O caminho era longo, às vezes exaustivo, mas olhando para trás, para cada pequena vitória, cada mente aberta, cada jovem inspirada, sabia que valia a pena continuar. Porque cada vez que uma mulher negra se recusa a ser silenciada, cada vez que ela ocupa com dignidade o espaço que lhe pertence por direito, ela não apenas reafirma sua própria humanidade, ela expande as possibilidades para todas que virão depois. Se esta história tocou você de alguma forma, se te fez refletir sobre os preconceitos que todos carregamos, conscientes ou não, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui continuaremos trazendo narrativas que desafiam, que inspiram, que nos convidam a olhar além das aparências e a construir, juntos, um mundo mais justo e acolhedor para todos. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.